né? Sejam bem-vindos a todos a PG Conf. Meu nome é Emanuel Carneiro, faço parte do time da Timbira. Todo mundo me chama de Manu, tá? Então fiquem à vontade aí para me chamar de Manu, ok? Primeiro, a gente vai falar aqui de um conceito chamado BIA, né? E a gente sabe que no mundo coisas ruins acontecem, né? Isso aí é sabido de todos, a gente sabe que vai acontecer, a gente só não sabe quando, né? Então, a gente teve um recente evento agora, chamado Furacão Milton, acho que todo mundo acompanhou, né? E a grande pergunta, eu gosto muito de fazer perguntas, né? Porque a gente sabe que as respostas, se a gente colocar no Google, ela vem, né, de prontidão, né? E agora com a IA, com o ChatGPT, então, muita gente procura mais respostas e a gente gosta muito de prover perguntas, tá? Então, aqui é uma grande reflexão, né? Se o Furacão Milton passasse agora pela sua operação, pela sua empresa, pelo seu negócio, né? Você estaria preparado? Como é que está o teu ambiente hoje, né? Então, a gente tem aqui o Furacão Milton, ganhou força explosiva ao longo da semana, subiu de categoria 2 para 5, isso dados do National Hurricane Center, né? Então, algo para refletir, a gente sempre coloca num ponto mais high level, né? De uma situação que a gente não tem controle, um evento natural, e a gente sempre tem que estar se perguntando se, ao acontecer uma situação dessa, como é que fica meu negócio, né? Isso para situações que a gente não tem controle, tá? E se uma guerra chegasse ao seu país, né? E aí a gente já passa por um outro patamar mais alto nível também, que nesse caso a gente tem controle porque é o ser humano, né? O homem que toma esse tipo de decisão. Mas muitas vezes o nosso controle não está ligado diretamente, está indiretamente. Então, como é que eu posso sofrer, né? Na verdade, não é nem como eu posso sofrer, né? Mas como isso impacta no meu negócio, tá? E aí a gente tem um cenário de guerra, né? Hoje aqui uma foto da situação da Ucrânia e da Rússia, que já vem permeando aí já há bastante tempo. Tem o caso de Israel agora com o Irã, então situações que pode ser que aqui no Brasil isso não seja tão evidente assim, ou tão dentro do nosso dia a dia, mas em qualquer outro país que o teu negócio dependa disso, né? É um ponto que a gente tem que considerar, tá? E se um desastre natural acontecesse hoje, né? Apesar do furacão, a gente teve um caso recente que aconteceu no sul, né? E eu sei que a gente tem muita gente o pessoal da Timbira tem gente que trabalha lá, que sofreu com isso, né? Então, vários negócios que tiveram essa situação devastadora, tá? E isso tudo é uma questão de reflexão, que a gente tem que fazer dentro do nosso dia a dia, com o nosso negócio, tá? E se fosse um evento terrorista hoje, né? Você estaria preparado? Sempre buscando o pior dos cenários, né? E aqui, né, o simbólico caso das Torres Gêmeas, né, que muitos negócios sofreram a partir disso. E aqui eu tô sendo um pouco pragmático no sentido de negócio, porque a gente não pode também tem que trazer para o nosso cenário, né? A gente sabe que muitas pessoas morreram e a gente fica solidário a isso. Mas dentro do seu negócio, a gente precisa se precaver por situações como essa, tá? E aí a gente dá uma respirada, né? A gente sabe que todo DBA precisa estar zen, toda pessoa que trabalha com dados ou trabalha com situações de alto risco, críticos, precisam estar tranquilos no momento de uma situação de desastre, numa situação de problemas, situação de crise, tá? E aí o que é desastre, né? Dentro do nosso contexto, a gente define desastre como um grande efeito negativo, né? Gerado por vários eventos inesperados. Então, quando a gente pensa assim, que aconteceu uma situação de catástrofe, se não está do nosso controle, né? Existiu várias outras evidências iniciais que podem estar nos alertando sobre esse eventual desastre de futuro, tá? E desastres estão dentro e fora do nosso controle, tá? Quando será o próximo desastre? Alguém sabe? Alguém pode me dizer quando será o próximo desastre? A gente não sabe, a gente apenas tem certeza que vai ocorrer, tá? E o quanto que isso, e aqui é uma reflexão, né? E o quanto que isso vai me custar será definido pelas minhas ações do presente para um objetivo de futuro quando ocorrer. Então, gente, a gente precisa se preparar, tá? Eu peguei um estudo de Frank Bird Jr., que ele fala o seguinte, ele analisou 1,7 milhão de empresas, né, durante toda a sua pesquisa, em casos de acidente de trabalho.
no caso 297 empresas, ele desenvolveu uma proporção de 1 para 10, para 300, para 600, ou seja, para acontecer uma situação de desastre crítico, né, ocorreram 600 microincidentes, 30 incidentes, 10 acidentes para ocorrer uma situação crítica de desastre, seja por morte ou seja por uma situação mais complexa ou mais complicada. Tá? E aí, segue um acidente grave resulta em lesão de capacidade, para 10 acidentes menores, para 30 acidentes que causam apenas danos materiais, para 600 quase incidentes. E aqui vale uma reflexão do seguinte, e aí é o triângulo de Birch, que é a pesquisa, né, no caso, todo esse estudo que ele fez. E aqui a gente pode pensar assim, mas por que você está falando sobre acidente de trabalho aqui, meu caro? Na verdade, se a gente for pensar, um acesso de uma pessoa que deveria não ter determinado privilégio a um banco de dados é um incidente. É um microincidente, né? E quantos dos nossos ambientes a gente tem esse tipo de situação? Pessoas que não deveriam ter um privilégio de superusuário, mas que acessam o meu banco. Qual é o tipo de responsabilidade que essa pessoa tem? Né? O tipo de acesso. Né? Uma tabela que é crítica e simplesmente ocorre um deploy errado na sexta-feira, de alguém que deveria ter passado por uma revisão. Então, tudo isso, se a gente for colocar dentro de um pacote, são microincidentes. E isso vai acontecendo, até chegar a um ponto que alguém roda um delete em uma tabela que tem uma foreign key em cascade que deleta um dado que não deveria, e aquele dado para a tua operação, e a tua operação custa um valor financeiro para o teu time, para a tua empresa. Né? E quanto custa a tua empresa ficar 2 horas fora do ar? Tudo isso a gente tem que avaliar. Tá? Então a lógica por trás da pirâmide, basicamente é que para cada acidente grave há muitos outros incidentes menores ou quase incidentes que ocorrem anteriormente. É o que eu falo. Um acesso indevido é um incidente. Né? Grave ou não, é um incidente prévio, mesmo que não aconteça um efeito desastroso, mas é um incidente. Então a gente tem que estar de olho nisso. Tá? A gente fala assim, a gente precisa amarrar todas as pontas, não deixar nenhuma ponta solta. Tá? E aí a gente fala de prevenção. Então hoje, basicamente, o assunto que a gente vai tratar aqui é prevenção. A gente tem uma palestra que o Euler está dando sobre corrompimento de dados. Ou seja, a gente está trabalhando no efeito. Né? O dado corrompeu, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso saber disso. Né? Mas o que é que eu preciso fazer para que o meu dado não corrompa? Quais são, né, o meu background que eu tenho que ter dentro do meu negócio, que o meu dado não corrompa? Né? E se corromper, né, o que é que eu preciso fazer? Quais são as minhas ações, né? E quem são as pessoas que devem atuar nesse caso? Tá? Bom, quais problemas que podem ocorrer que nos levariam a ter incidentes ou desastres? Tá? Então a gente tem falhas humanas, deleção de dados, deploy, hardware, falta de ciclo de atualização de componentes. Então a gente sabe que o hardware ele precisa ser reciclado de tanto em tanto tempo. Eu preciso entender se o meu fornecedor ele vai atuar também de forma preventiva para o que eu preciso. Né? Então eu tenho que ter cuidado com essas situações. Né? É aquele velho desktop que você compra com hardware que não está alinhado, né, com o risco e a criticidade do teu negócio, e aí você gera um risco por ali. Bugs, propositais ou não, e no caso crimes cibernéticos, aqui no caso a gente tem um exemplo de ransomware, né, que aí é aquela, né, o pessoal que rouba, né, ele cria ali uma criptografia dos seus dados e pede um valor ali para você poder ter, e você fica à mercê, né, de uma situação indevida, tá? E aqui, no nosso fator fake, né, a gente tem uma situação que, uma pesquisa feita pela ArcServe, que fala que 76%, né, das empresas que responderam essa pesquisa para eles tiveram, vamos dizer, perda de dados, tá? Isso foi em 2022, né? Perderam dados críticos, tá? E desses 76%, 45% tiveram dados permanentes, perda de dados permanentes. Então pensa assim, cara, de 100 empresas que responderam, se a gente for colocar números exatos, né? De 100 empresas, 76 declararam que perderam algum tipo de dado crítico. A gente consegue pensar nisso no nosso negócio hoje? Uma tabela crítica, uma tabela que se eu perder aquele dado, para toda a minha operação. Isso, dado que eu posso recuperar. E dado que eu não posso? Como é que ficaria uma empresa que tem controle, perdeu o teu controle de títulos, por exemplo, eu não sei mais quem eu tenho que cobrar.
né? Então fica a reflexão, né, sobre essa situação. Outra pesquisa que foi feita também, né, tudo vinculado à ArcService, só que agora em 2023, que 5% das empresas brasileiras já perderam todos os seus dados, perderam tudo, né? E aí a gente fica se questionando, poxa, essa empresa não tem backup? Essa empresa não tem uma estratégia? Ou se tinha backup, ela estava dentro do mesmo data center, né? Ou a gente estava falando hoje com o Guilherme, né, sobre antigamente o pessoal fazia backup em fita, né? E aí fazia o backup de fita, e aí quando terminava o backup, o que ele fazia? Ele pegava a gaveta do lado do servidor e guardava a fita ali do lado do servidor, né? E aí acontece uma situação como aconteceu, por exemplo, nas Torres Gêmeas ou no Rio Grande do Sul, e aí a empresa toma loss, né? 5%, né, dos entrevistados brasileiros declararam que suas empresas foram vítimas de cyberataques, por exemplo, que é comum, né, que resultaram, por exemplo, na perda total dos dados. E aqui um outro ponto, e aqui já em 2024, tá? 25% dos líderes corporativos não levam a proteção de dados a sério, né? Alerta ArcService. No caso, se a gente for pensar aqui, a gente tem que ter o apoio da direção, a gente tem que ter o apoio do nosso gestor imediato, a gente tem que ter esse apoio para a gente poder fazer as coisas acontecerem e trabalhar na prevenção, tá? Se a gente não tem esse apoio, a gente fica à mercê do risco, né? E alguém paga o preço, tá? Esse é um dado importante, tá? Que não é só uma questão de LGPD, até porque a LGPD também influencia em como eu tenho que guardar meus dados, a responsabilidade que eu tenho. Bom, como é que eu posso me ajudar? Tá? A gente aplica um modelo chamado BIA. A gente pegou o que a gente chama de Business Impact Analysis, ou seja, análise de impacto de negócio, né? E criou um método, né, dentro da Timbira para a gente poder desenvolver o que é que a gente precisa fazer para poder trazer esses gaps, né, gerar ações, né, para mitigar ou resolver riscos que a gente encontra no decorrer da aplicação desse método, tá? E o BIA, ele é mais assim, ele é um guarda-chuva mais amplo, né? A gente faz com todo o negócio. Só que a gente pega essa metodologia e aplica em cima de um ambiente Postgres, né? Um ambiente de dados, tá? E aí o que é que o BIA visa entregar, no caso? A gente trabalha antecipação, ou seja, o que é que a gente pode se antecipar a situações problemáticas. A gente entrega segurança, porque a partir do momento que eu sei que eu tenho antecipação, que eu sei o que é que eu preciso fazer, eu deixo o meu ambiente mais seguro. E a confiança. Se eu deixo o meu ambiente mais seguro, o que eu entrego confiança, seja para o meu cliente, seja para o meu time, seja para os diretores da empresa. Tá? E com base em tudo isso, a gente desenvolveu um modelo, tá? Pensando no ambiente Postgres, onde a gente tem essas etapas aqui. Então a gente tem a primeira etapa que a gente chama de descoberta, a segunda etapa que a gente chama do desenho, e a terceira etapa que é a proposição, ou seja, a entrega do relatório e o go-no-go das ações, como a gente está falando de uma empresa de consultoria para clientes, então a gente entrega esse relatório para o cliente e o cliente decide ali se ele vai atuar, né, com as ações ou não. Mas basicamente a gente tem um início do processo, onde a gente tem uma entrevista com o cliente, então a gente conversa com o cliente sobre quais são as situações, qual é a arquitetura que o cliente tem, quais são os ativos que estão ligados ali diretamente, as aplicações, se o cliente tem uma estratégia de backup, se ele tem uma estratégia de restore, tá? A partir daí, dessa entrevista, a gente coleta todas essas informações e a gente cria o que a gente chama de as-is, né? Que é o estado atual dele, é o ponto onde o cliente está no tempo, né? E a partir daí a gente cria o to be, né? Que é o para ser, ou seja, quais são as ações que a gente tem que fazer para mitigar todas essas situações. E a gente tem a proposição, que é a entrega do relatório, tá? Dentro da entrevista, a gente conversa não só com o time operacional, mas também com o time estratégico, porque a gente tem que ter uma noção não só da ferramental que o cliente tem, mas de uma visão mais estratégica para a gente entender quanto é que custa cada situação de downtime de um ambiente X, de um ambiente Y. Quais são os dados que são mais importantes? Às vezes o operacional não sabe disso, né? E aí você precisa entrar no nível mais estratégico para poder trabalhar esse tipo de contexto. Então a gente fala de política, de processos, arquitetura, monitoramento, estratégia de backup e a parte financeira, né? Saber quanto se perde nos dá maior responsabilidade do trabalho que a gente precisa fazer, tá? E aí no as-is, o objetivo é tomar nota de tudo, todos os pontos relevantes do ambiente e dos processos existentes. Então a gente pergunta primeiro se existe uma estratégia de backup. Cara, tem gente que não tem backup. Não tem, literalmente, né?
E aí a gente, dentro da estratégia de backup, a gente fala sobre dois indicadores importantes, RPO e RTO. Então a gente vai falar sobre Recovery Point Object, ou seja, quanto de dado eu posso perder, né? Eu assumo, né, que eu posso perder. E aqui sempre tem um ponto de reflexão sobre ninguém quer perder nada, né? Mas aí ninguém quer investir o suficiente para poder ter esse guarda-chuva para não perder nada, né? Para poder ter esse poder de barganha, né? E no meu RTO seria o meu Recovery Time Object, ou seja, quanto tempo eu posso dispor do meu ambiente indisponível. Tá? E aí é o mesmo princípio, ou seja, se eu preciso, se eu não quero ter, eu quero ter um mínimo de tempo de indisponibilidade, eu tenho que investir naquilo. Tá? Existe estratégia de restore, rotina de testes. Muitas vezes a gente entende que o cliente tem um ambiente de backup, tem uma estratégia de backup, mas ele não testa o restore. A gente estava conversando hoje com um colega que o time precisou do backup e quando foi restaurar havia dados corrompidos. E aí você pensa assim, poxa, eu tenho eu digo que eu tenho backup, mas eu não testo meu restore. E o que é importante aqui? É validar se o meu restore ele atende a minha estratégia. Tá? O que salva é o restore, gente. Não adianta eu ter um backup, não adianta eu ter a ferramenta que eu utilizo, seja um Barman, seja um PG Backrash, seja PG Dump, porque dependendo da tua estratégia, vai usar PG Dump, né? Seja qualquer outro tipo de arquivamento mais customizado, o que salva é o restore. Então, tenha dentro do teu processo de estratégia de backup o teu restore, né? Seja para criação de um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de homologação, de QA, enfim, tenha na tua rotina uma estratégia de restore. E esse é um dos pontos que a gente mais bate quando a gente aplica o modelo, né? Porque muitas vezes a gente só faz o backup, define assim, nossa, eu tenho uma estratégia de backup, mas aí quando mais precisa dele, é quando ele mais te coloca na mão, porque eu não testo. Monitoramento, então a gente parte do princípio, né, de dois tipos de monitoramento, né? A gente tem um monitoramento passivo, que é aquele que você só está na tela e você precisa dar um F5 para ver o que é que as coisas estão acontecendo, né? E tem um monitoramento interativo, que é aquele que fala com você, né? Aquele que é baseado em eventos. Então, se acontece alguma situação, eu sou notificado, né? E a gente sabe que muita gente trabalha com esse tipo de monitoramento aqui, né? Que é o cara que fica lá no computador dando F5 na tela para ver durante as 8 horas de trabalho. No 24/7, seja no final de semana, ou seja na madrugada, ele não é avisado de nada. Então ele só sabe quando ele chega 8 horas da manhã na empresa, né? Então o monitoramento interativo é o que a gente mais entende que deve estar trabalhando junto, né, nesse processo. Né? E documentação, procedimentos, scripts e homologados. Gente, a gente precisa saber o que a gente faz e isso precisa estar documentado. Não só para quem trabalha no operacional, que é responsável por aquilo, mas pelos novos entrantes. A gente sabe que existe turnover das empresas, existe gente que sai e existe gente que entra. Então, ter um procedimento escrito, documentado, vamos dizer assim, com o CPF timbrado ali de quem é o responsável, é importantíssimo para a gente ter uma qualidade dentro desse processo. Tá? E aí, com base nisso, em todos aqueles pontos, a gente escreve o to be, que é justamente as ações, a falta os gaps, né, que estão ali, que a gente encontrou. Então, se falta documentação, a gente vai lá e diz assim, olha, falta documentação. Não adianta só você ter uma estratégia de backup. Se tu precisar, como é que tu faz o restore? Qual é a ferramenta que tu usa? Eu utilizo o PG Backrash. Tá, mas tu sabe fazer um restore do PG Backrash? Tu sabe que tu precisa de um ambiente igual ao teu ambiente de servidor para tu restaurar? Tu sabe que se tu precisa alocar um ambiente se for em nuvem para poder fazer isso? Tu tem que informar, por exemplo, alguém do teu time? Tem que informar os clientes? Como é que tu tem que fazer? Então, tudo isso tem que estar escrito na documentação. E a gente bate muito nesse ponto, né? E aí, com base no to be, existe uma ferramenta que pode ser usada que a gente chama de 5W2H. Ou seja, quem conhece essa ferramenta, a gente descreve basicamente o que, quando, porquê, como, quanto custa. E a gente faz um descritivo das ações que a gente precisa fazer. Isso aqui é um exemplo, tá? Você pode fazer da forma que você entender dentro do teu ambiente. Mas é um exemplo claro que a gente direciona responsáveis e direciona prazo, tá? Para que as ações elas sejam feitas e que elas fiquem em aderência, né, ao que se definiu de necessidade no ESES. Tá? A gente faz um relatório,
né, documentando todas as evidências, todos os pontos que são pertinentes ao negócio, né, e as ações a serem feitas para que no final a gente entre no projeto do Go No Go. Muitas vezes a gente gera o relatório e o cliente entende que ele precisa fazer isso em outro momento. Outras vezes ele precisa fazer de forma imediata. Tá? Dentro do nosso relatório, a gente trabalha o desenho da arquitetura do banco de dados do cliente, componentes de avaliação, checklist, indicadores, resultados e as ações em si. Tá? E aqui é um exemplo do nosso relatório. Então, a gente traz um checklist, basicamente com procedimentos de DRP, se o cliente tem um procedimento de DRP, as estratégias de backup, as instâncias, né? Se ele possui backup físico, se ele possui backup lógico. Né? O repositório, geograficamente, ele é descentralizado. Aquela história, né? Eu tenho o meu ambiente de produção e o meu backup está no servidor ao lado. Né? E aqui, basicamente, possui repositório de backup geograficamente descentralizado. Dentro do relatório, a gente tem um informativo, né, dizendo o que é esse tipo de indicador. E aí, com base nisso, a gente já entrega mais ou menos um percentual de quanto o cliente está em desacordo, né, com o que a gente entende que é o mínimo necessário para que o cliente possa ter um plano de continuidade do teu ambiente. Tá? E aqui, no finalzinho, investir em prevenção é uma decisão financeira inteligente, que melhora a produtividade, eficiência operacional e sustentabilidade. A gente gosta muito dessa palavra, né? Porque a gente sempre procura falar sobre como a gente pode deixar o nosso ambiente sustentável a longo prazo, tá? Que é muito importante. E aí aqui a gente tem o nosso TG Tribe, né? Que é o nosso canal do Discord, que todos aí, se quiserem participar, estejam convidados. Tá? Quem entrar ganha brinde, muito bem, né? Opa, gente, perdão. Aqui nós temos a nossa pesquisa, Postos em Foco, né, que a gente faz anual. Né? A gente agradece bastante se vocês puderem responder a nossa pesquisa. Tá? Também ganha brinde. Facinho, facinho, né? E aí, gente, curtiu? Segue a gente, Timbira Brasil, timbira.com.br. E aqui é o momento que a gente abre para perguntas, o que vocês precisam discutir aí, ou perguntar, ou dúvidas, se vocês estejam do nosso processo. Tá? É um processo simples, é um processo importante, que às vezes as pessoas negligenciam, tá? E aí muitas vezes colhe com resultados não tão agradáveis no futuro. Né? Então é sempre bom trabalhar na antecipação. Né? Supondo que eu estou na nuvem, então vou diferenciar. Faz sentido o guia do negócio? Eu posso ter problemas? Porque, assim, em tese a gente tem, sem demanda, eu já tenho backup, né? Mas eu estou 100% resguardado, eu preciso ter atenção de algum ponto em relação ao se eu estiver na nuvem. Normalmente, quando você está na nuvem, você fica resguardado do que o provedor de nuvem ele te entrega como segurança, né? Você também precisa validar isso. Né? Não é só acreditar que o que ele te entrega é o que literalmente ele vai te entregar. Então, simula uma situação de desastre na nuvem e vê como é que responde aquilo. A gente tem casos que grandes provedores, de região para região, justo, tem casos que grandes provedores tem lá nas entrelinhas, né? A responsabilidade de fazer isso é seu, dependendo de como esteja o teu ambiente lá configurado ou dentro da nuvem em si. Tá? Por exemplo, ser gerenciado ou não gerenciado, né? Eu preciso avaliar isso. Tá? E não isso, né? Pois é, a gente deu o exemplo do incidente, que é o usuário que não tem, que tem permissão inadequada dentro do teu ambiente, que não deveria ter. Né? O provedor de nuvem ele vai se resguardar disso? Não, não vai. É uma gestão tua. Então, se aquele cara que entra no teu ambiente, no teu banco, e faz uma remoção de dados, né? Ou, querendo ou não querendo, né? A gente não pode, ninguém está aqui para julgar, mas pode haver um incidente, né, nesse sentido. Então, no caso, o provedor ele não vai olhar. Então, o BIA ele também olha por esse aspecto. Tá? É o 360, né? Mais alguma pergunta? Por exemplo, falaste ali na apresentação que a parte de gestão está muito alinhada, e aí o Bitcoin ajuda a buscar isso. Hoje eu trabalho numa empresa que ela preza por isso. A parte de gestão um apoio que nós temos. Ela te patrocina, né? Para poder fazer a Perfeito. implementação, porque ela sabe do custo que isso pode refletir se acontecer um desastre.
E aí eu entrei uma pergunta, porque eu já trabalhei em outras empresas que era o contrário. Eles não viam esse tipo de coisa como investimento. O fator vai dar merda estava sendo presente ali. E eles teriam uma estratégia, além de mostrar o custo que isso pode representar uma perda de dados, para que a gente traga essa gestão próxima à área técnica também para poder apoiar a gente nessa questão também. A gente sempre, quando a gente vai conversar com nossos clientes, que a gente traz a parte, vamos dizer assim, o time de gestão para poder falar sobre isso, nas reuniões de entrevista principalmente, a gente cuida de tratar a parte financeira. Porque eu acho que é o que mais vai chamar a atenção. Porque o cara não quer saber qual a ferramenta de backup que você vai estar usando. O cara não vai saber se tu vai ter replicação ou não. Ele quer saber se a operação dele vai estar funcionando, né? Se está seguro, justo. Tá? Mas aí a questão quanto de dinheiro, quanto de faturamento a tua empresa vai perder, vai deixar de faturar por conta de uma indisponibilidade? Eu acho que essa é a pergunta-chave. É o que vai doer no bolso, né? Não tem para onde correr. Né? Então, quanto que... Pensa assim, quanto que um e-commerce ele vai sofrer financeiramente, ele vai perder market share, porque a operação dele de venda ficou indisponível numa Black Friday. Por quê? Porque não houve um dimensionamento correto para poder fazer acontecer naquele dia que é de alto impacto. Entendeu? Então, fazer esse tipo de pergunta, eu acho que é o que mais vai chamar a atenção do teu gestor. Eu tenho uma que está enfrentando isso. E de algumas dicas eu falei para ele, mas assim, geralmente para nesse ciclo da coisa H é quanto custa. Vai passar para o cara que custa implementar os X, aí já não. Aí eu tenho que investir isso, mas é que não tem esse pensamento do contrário. Né? Perfeito. E assim, eu acho que tem que ter transparência, né? Porque também o que a gente vê o gestor diz assim, cara, eu preciso de um ambiente seguro. E aí, a pessoa que é responsável pela tua infra, né, ou pelo teu banco, o que é que faz? Não, a gente reduz aqui o custo da minha máquina em nuvem para poder fazer um negócio mais barato e tudo, e diz assim, ó, tá seguro, né? Por quê? Porque normalmente os problemas, teoricamente, eles não ocorrem, né? Ou seja, precisa acontecer uma situação crítica para poder colocar à prova tudo aquilo que foi desenhado para ser feito, para ser restaurado. Né? E aí o cara pensando no mais barato, acaba pagando o preço, o risco, né? Ele paga o risco de uma situação quando ocorre um problema maior. Entendeu? Então tem que ser transparente. Olha, isso aqui pode acontecer? Pode. Qual é o cenário que isso aqui pode acontecer? Esse ou esse? A, B ou C? Quando isso pode acontecer? Não sei, é mínimo. Mas eu estou resguardado. Então eu invisto nessa segurança. E eu tenho que dizer, vai custar tanto. Eu não quero. O gestor diz assim, eu pago o risco. Ok, você está seguro, mas a transparência ela tem que estar nos dois lados. Tá? É sempre um custo, no final das contas, pensando na lado estratégico. Mas entender o negócio é importante. Sim. Por exemplo, tem cenários que você não vai afetar só você. Em cadeia, por exemplo, se eu deixei de emitir uma nota no sistema de emissão de nota, o caminhão que deixou de conseguir sair da transportadora, quem não recebe, então é um efeito dominó. Você afeta terceiros. Isso tem pressão externa para que esse serviço esteja no ar. A reputação sua vai estar ligada à entrega desse serviço. Então é muito de entender, pegar o cenário, por exemplo, beleza, eu já tenho um mercado. Você vai com o gestor e fala, beleza, hoje a gente consegue restaurar esse serviço que te tem. Está adequado, a gente pode ficar. Aí se ele disser que não, aí sim, é para a parte de investimento para você conseguir enxugar e reduzir o seu RTO. Né? Perfeito. Isso mesmo. Você rodou algumas vezes, né, esse processo, né? Você teve que falar com pessoas, né? Você fala com pessoas da área de negócio. Sim. Né? Na tua percepção, você entende que as pessoas de negócio, elas conseguem definir o tamanho da perda delas
os principais processos que elas rodam, assim, elas tinham dificuldade de enxergar o tamanho da perda ou não? Era muito claro para elas o quanto que elas perdiam se elas ficassem fora do e quanto que isso influenciou no resultado do relatório? A gente tem, das pessoas que a gente conversou, algumas têm essa noção, outras não, né? E aí quando a gente expõe, né, faz a pergunta, é como se desse um clique, né? Eu dizer assim, opa, eu não sabia disso, eu vou ter que olhar isso agora, né? E é de fato, assim, quanto que existem responsáveis pelo negócio que não se atentam ao qual é o valor se eu tiver uma parada no meu ambiente. Quanto isso me custa, né? E dentro das entrevistas que a gente fez, a gente teve alguns momentos de silêncio, né, quando a gente questionava sobre isso, porque a pessoa não sabe. Não sabe. E aqui, normalmente, eu trago para uma reflexão interna, né? Vocês sabem quanto custa uma parada do negócio de vocês? Né? E eu vou além, né? Quais são as próximas perguntas que vocês vão fazer, seja aos gestores de vocês, ou seja à equipe de operação, sobre como anda o negócio de vocês e quanto custa? Né? Quanto custa manter um profissional especializado ou um time de consultoria especializada para poder dar essa sustentabilidade e segurança para vocês? Né? Porque, literalmente, a gente só sabe quando falta. Qual é a relação que você analisa entre o fato de você ter um sistema, um serviço paralisado e uma perda total de dados? Porque às vezes, por exemplo, no nosso ramo lá, eu vejo, analiso, vejo a sua apresentação, que é pior a gente perder o dado, né? Que se for de crédito, eu fiquei pensando aqui, se caiu um meteoro lá na Google, fodeu, acabou com os meus backups. O sistema vai ficar fora? Vai, mas a gente volta, né, depois. Se perder tudo, não volta mais. Então, como você analisa sobre isso? Porque agora eu estou pensando que vou ter que mandar para outra região, né? Então. Mandar para outro país, no caso. É bem complexo, né? Se o meu negócio depende daquele dado para ele existir, eu tenho que ter o maior cuidado possível com ele, né? Eu tenho que proteger esse dado. Eu tenho que cuidar para que essa situação não ocorra. E se ocorrer, eu tenho como restaurar. Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Entendeu? Porque pensa assim, eu vou só diminuindo o meu risco, tá? Porque pensa que eu tenho vamos dizer assim, os seus dados estão aqui na região do Brasil, né? Vamos dizer, está em São Paulo, por exemplo, um data center em São Paulo, né? Se acontecer um problema em São Paulo que inviabiliza esse data center, se eu não tiver esse dado em outra região, né, eu vou ter um problema de indisponibilidade. Isso aí é fato, né? Eu vou pagar mais caro, mas qual é a frequência que essa situação pode acontecer em São Paulo? Né? É muito raro, né? Dependendo de onde seja o local e tudo, é muito raro. Mas existe um risco. Eu tenho que avaliar esse risco. E eu tenho que pagar por esse risco, né? Então eu posso, por exemplo, ter um data center menor, por exemplo, eu tenho um valor de baixo custo, por exemplo, mas aí eu aumento o meu RTO, por uma situação que eu preciso desse dado, eu vou ter que puxar tudo de novo, aplicar um outro data center. E isso tem que estar transparente para quem depende do teu serviço. Porque outra situação que a gente pegou na aplicação do BIA é que, por exemplo, eu tenho um SLA para o meu cliente de 3 horas, mas quando eu vou precisar do meu backup, eu gasto 20 horas para poder restaurar tudo. As coisas não batem. Entende? Então, esses números eles precisam tirar debaixo do tapete e ser evidenciado. Tá? Então, isso é o que a gente mais bate assim, quando a gente aplica, é entender justamente quais são os gaps que isso ocorre. Tá? Outro exemplo, né? Eu vou criar uma replicação para poder ter um ambiente de alta disponibilidade, né, para fazer um switch rápido, por exemplo. Mas aí, por uma questão de custo, eu tenho uma máquina bem poderosa aqui no meu site de produção, mas a minha máquina de stand-by é uma máquina mínima ali, né, para eu só fazer o tráfego dos dados, né, e se precisar, quando eu for fazer o promote, aí o cara esquece de fazer porque não está documentado, não está escrito, aí ele esquece de fazer o improvement da máquina.
para ficar igual de produção. Aí o que é que acontece? Quando ele faz o promote, o meu site ou o meu serviço fica praticamente parado, porque a máquina não condiz com o ambiente de produção. Aí eu tenho que fazer um novo downtime, parar o serviço, subir a máquina. Tudo isso tem que estar previsto, tem que estar documentado. E é isso que a gente expõe. A gente expõe esses gaps, né? E é um trabalho para ser feito. Tá? Até porque às vezes é difícil você fazer isso de dentro. A gente passou por experiências também, e isso é experiência nossa, de experiências prévias, tentar, a partir de dentro, fazer esse movimento. Né? Não dá porque você tem que falar com pessoas, então às vezes, quando você vem de fora, você traz para aqui, você tem que fazer isso, sabe? É meio óbvio, uma coisa assim, cara, se isso aqui é a coisa mais importante que tem no teu negócio, por que você não está cuidando dela como deveria? Sim. Mas também tem o extremo, né? Quando, por exemplo, quando traz o BPO ali, tipo, não, mas eu não quero perder nada. Mas você vai perder alguma coisa, a sua que você vai perder. Também tem isso, são conversas difíceis. Sim. Que às vezes vai para além do operacional, porque exemplo, você diz, nossa, cara, eu só quero fazer o deploy, eu quero funcionar, ver se funcionar. Em muitos casos, são empresas que têm recurso para isso. Tem recurso para isso. E não justifica não fazer o feijão com arroz bem feito. Não justifica. Né? Aí a gente fica triste, né? Mas paga o preço. Tá? É o papel do guia, né? É evidenciar É evidenciar. as ações do guia, que não entra na parte operacional. Né? As ações para mitigar cada problema identificado, mas acho que parte disso se os documentos saírem revelados. Isso, deixa eu só pegar aqui. Esse data center com 2 zonas aqui, daquela parabola, né? As 3 zonas que saem. A gente teve um exemplo de um cliente que estava, vamos dizer assim, dentro do data center numa região da AWS, que eles fizeram todo o trabalho de prevenção, porque havia um furacão previsto para aquela região que poderia disponibilizar o ambiente, e eles fizeram tudo de forma tal que, basicamente, se acontecesse o acidente, o desastre ali, que inviabilizasse, eles tinham um botão que eles apertavam e tudo acontecia magicamente, a transformação para um outro data center. Mas por quê? Porque eles aplicaram todo esse contexto de prevenção. Né? E quando isso não ocorre? O trabalho que é? Né? Tem situações que existem 50, 100 aplicações que dependem daquele conjunto de dados que precisam ser reiniciadas, que cada uma tem um time responsável que precisa ser notificado, né, de qualquer modificação ou de qualquer situação emergencial que precisa estar dentro desse contexto também. E no BIA a gente evidencia tudo. Ou seja, dentro de processos, né, dentro da política, a gente evidencia quem são os atores ali principais do ambiente. Né? Dentro da arquitetura, a gente desenha o processo. Banco de dados ligado a tal aplicação, que tal região, que depende disso, que depende daquilo. Né? Monitoramento da estratégia de backup e a parte financeira, que eu acho que normalmente é o mais difícil de lidar, né? É quando a gente vai falar sobre dinheiro. Bom, obrigado. Tá? Espero poder ter contribuído, né, um pouco com essa necessidade que a gente encontra, né, que é trabalhar com prevenção.